escritor tem em mente que viver o Evangelho não é viver um dogma, não é viver uma religião. Viver o Evangelho é praticar aquilo que Cristo mandou que eu praticasse. Portanto, viver o Evangelho não tem a ver com rito, não tem a ver com ritual, não tem a ver com roupa, não tem a ver com essas coisas. O Evangelho é um estilo de vida que eu e você leva. Qual o estilo? O estilo de vida de Jesus na terra. Portanto, nosso Deus enviou Cristo para mostrar para você e para mim como que é que Deus quer que vivamos. Cristo foi o exemplo de uma vida que Deus quer que você e eu tenhamos. Perfeito? No capítulo 4, no capítulo 13, no verso 4, a Bíblia diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pois é. Esse é um texto questionado demais, porque a Bíblia está mandando a gente honrar algo que a sociedade tem prazer em desonrar. Quem de nós casados nunca ouviu piadinhas com relação ao matrimônio, ao casamento? Você vai se enforcar para aquele que casa, não é assim? Existe uma frase que diz que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Pois é, frases, palavras que têm como um cunho o deboche, a zombaria. Naquilo que a Bíblia fala que eu devo honrar, é digno de honra o casamento. Um escritor traduziu e disse o seguinte, que o matrimônio deve ser venerado. Venerar é você honrar, é você prestar honra. Pois é, a Bíblia está dizendo, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O problema é que nós estamos numa sociedade de gente, aí preste atenção aqui para você acompanhar o meu raciocínio, de gente que considera o seguinte: fraco não é o que peca, fraco é o que peca e deixa o seu pecado ser descoberto. Você está compreendendo? Porque se eu peco e mantenho o meu pecado escondido, ninguém sabe. Na verdade, eu sou digno de aplausos na cabeça de muita gente. Enquanto eu peco, mas meu pecado permanece escondido, não tem problema nenhum na cabeça de muita gente. Mas à medida que o meu pecado se torna público, o meu pecado se torna conhecido, aí a sociedade diz, pois é, você é muito fraco, você deixou ser descoberto. E esse texto aqui aponta para mim uma coisa tão importante, porque a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus julgará os adúlteros e os impuros. Olha para você, Deus está dizendo que Ele enxerga, Ele vê aquilo que muita gente não está vendo. O que eu cometo em secreto, o que eu realizo em secreto, Deus está me lembrando que diante dos olhos dos outros, dos olhos do povo, eu posso passar ileso, mas diante dos olhos dele, eu serei julgado. E tem uma turma que diz assim, não sei se vocês já viram isso na televisão, a turma diz assim, ninguém me julga, que ninguém me julgue, só Deus pode me julgar. Já viram essa frase? Não me julga não, só Deus pode me julgar. Eu fico pensando, você não se preocupa com isso? Você não se preocupa que Deus, que vê tudo, que conhece tudo, que sabe tudo a seu respeito, as coisas que estão explícitas e implícitas, ocultas ou não, esse Deus vai te julgar? Pensa, é melhor ser julgado por um ser humano que só vê uma parte e só vê o que é visível, do que ser julgado por Deus, que não se deixa enganar, que é justo, que é santo, que é perfeito, e que vai olhar para cada ato meu, seja conhecido ou não, vai olhar e julgar. Aí o texto está dizendo o seguinte, que os adúlteros e os impuros, aquilo que mesmo podem fazer em secreto, Deus os julgará. Mas o casamento, o matrimônio, é digno de honra. Por isso que na sociedade, fracassado não é o que peca, o errado não é o que peca. Para a sociedade, muitas vezes, o errado é aquele que, ao pecar, deixou o seu pecado ser descoberto. Enquanto você peca, mas fica às ocultas, você é um herói. Mas à medida que o seu pecado se tornou público ou descoberto, pois é, agora você é fraco.
Não porque pecou. Você é fraco porque deixou o seu pecado ser descoberto. Não é assim. Eu queria pensar com vocês aqui, porque o texto está falando que digno de honra é o matrimônio. Pois é. Eu queria pensar com vocês como que a mulher, esposa, honra o marido, como que o marido honra a esposa e, por fim, como que ambos, marido e mulher, honram a Deus, honrando o matrimônio. Compreenderam? Primeiro, um para o outro e depois ambos para Deus. Vamos começar? Primeiro, eu queria dizer aqui para você, como que o homem pode honrar a sua esposa? Como que um homem pode honrar a sua esposa? Primeiro, são algumas dicas aqui para você. Perceba a sua esposa. Perceba a sua esposa. Se tem uma coisa que a gente gosta, é de ser apreciado. Eu preguei no casamento civil do William e a Elisandra, que aconteceu no sábado passado. Falei sobre isso. Se tem uma coisa que é gostosa de saber, é quando o nosso cônjuge falou bem de nós na nossa ausência. Já passaram por isso? Você, mulher, vê que o seu marido, ao conversar com os outros numa roda de amigos, você está ausente, ele elogia você. Ele diz, olha, mulher igual a minha não existe. Eu amo aquela mulher, eu luto por ela, eu quero o bem dela. Na sua ausência, você foi apreciada, você foi honrada. Como que um homem pode honrar uma mulher? Percebendo, valorizando ela, honrando a ela. Segundo, como que o marido pode honrar a sua esposa? Respeitando os sonhos e os limites dela. Toda mulher tem sonhos e limites, como a gente, homem. Uma maneira que o marido pode honrar a mulher é respeitando os sonhos, porque os sonhos de uma mulher podem ser totalmente diferentes dos sonhos de um homem. Claro que pode. Um homem coloca uma roda de R$800 no carro dele, não reclama. E ele acha até barato. Por quê? É questão de gosto, ele gosta. Mas aí uma mulher comprar um brinco de R$50, ele acha um absurdo. Gosto diferente. A mulher vai sonhar coisas totalmente diferentes dos homens. Como que você honra ela? Respeite os sonhos dela e respeite a limitação dela. Ela não é Deus. Falava isso lá no casamento do William e da Elisandra. Os nossos cônjuges não são deuses. Quando eu torno a minha mulher, tenho expectativa sobre ela, que só Deus pode fazer, na verdade eu estou pecando. Portanto, respeite as limitações da sua esposa. E terceiro, valorize a companhia dela. No sábado passado eu saí de casa, fui fazer uma visita, aí voltei mais tarde, cheguei em casa, a Cris estava brigando comigo. Brigando no bom sentido. Você demorou? Falei, estou feliz por ela estar brigando comigo. Porque ruim é quando você sai de casa, seja o marido ou a mulher, sai de casa, o cônjuge fala assim, louvado seja Deus. Saiu tarde. Volta só meia-noite, ou no dia seguinte. O que eu estou ilustrando? É quando um já está tão cansado do outro, que quanto mais distante ficar, melhor. Valorize a companhia da sua esposa. Assim você honra. Valoriza a presença dela assistindo uma televisão, a presença dela saindo para comer em algum lugar. Valorize a presença dela. Tenho certeza que toda mulher que tem a sua presença valorizada pelo seu cônjuge, toda mulher que tem isso, certamente vai retribuir muito amor pelo seu marido. Só isso, pastor? Não, tem muito mais coisas. Estou te dando 3 dicas. Como que a mulher pode honrar o marido? Vou te dar 3 dicas também. Como que a mulher pode honrar o marido? Primeiro, reconheça a autoridade dele. Dura coisa é quando a mulher não reconhece a autoridade do marido. Quando a mulher quer usurpar um papel que não é dela. Dura coisa. Mulheres, reconheça a autoridade dele dentro de casa. Reconheça que Deus o instituiu o cabeça. Reconheça o papel dele. Quando você o faz, você sem dúvida honra o seu marido. Segundo, aceite as diferenças. Aceite as diferenças. Não tente mudar seu marido. Primeiro que você não vai conseguir. Ele é assim mesmo.
Já era, casou. Não dá para a gente mudar os outros, irmãos. Quantas vezes já foi no gabinete pastoral, pastor, para os dois lados, né? O homem tentando mudar a mulher tentando mudar o marido. Você não consegue. Não consegue. Nem a gente consegue mudar a gente. Muitas vezes eu tenho hábitos que eu não quero ter, mas eu acabo tendo, porque eu não dou conta de mudar a mim. Pois é, se eu não consigo mudar a mim, como mudarei o outro? Então, não tente mudar o seu esposo, mulher. Aceite as diferenças. Aceite que vai pensar diferente, vai agir diferente, vai analisar o quadro diferente, mas as nossas diferenças, diz a Bíblia, que são para nos complementar e não para nos derrubar. Por último, como que você honra o seu marido, mulher? Já que digno de honra entre todos seja um matrimônio, você honra o seu marido sendo uma auxiliadora. Auxiliar é uma palavra que eu já vi tanta gente brava com essa palavra, né? Submissão. Submissão, você só fica revoltada se você entender errado. Porque se você entender qual que é o propósito de Deus, na verdade você vai se sentir honrada. Que Deus está tirando de você um peso que você não aguenta carregar. Não porque você é melhor ou pior, não. Questões de funções diferentes. Funções diferentes. Então seja uma auxiliadora, isto é, esteja debaixo da missão do seu marido, coopere com ele, vá junto com ele, que eu tenho certeza que você vai acabar ganhando, porque se o seu casamento ir adiante, você também ganha. Aí eu vou para o filé mignon, de tudo que eu estou te falando aqui. Agora sim, Carlos, que nós vamos colocar os pontos. Como, pastor, que eu honro a Deus honrando o matrimônio? Aí é aqui que eu queria te chamar a sua atenção. Como que eu honro a Deus honrando o matrimônio? Primeiro, não vá pelos caminhos mais fáceis ou cômodos. Não vá. Não vá por esses caminhos que são mais fáceis ou cômodos. Quando? Você já viu, eu já expliquei isso aqui na igreja, você talvez se lembre. Hoje existem alguns atalhos, sabe? Para o sujeito casar. Alguns atalhos. Você se lembra que o casamento civil no Brasil foi instituído em 24 de janeiro de 1890, quando aconteceu o primeiro casamento civil no Brasil. A igreja não casa. Quem casa é o cartório. Igreja não casa. O que a igreja faz? A igreja pede a Deus a bênção, cultua a Deus pela sua união. Mas a igreja não casa. Se casasse, você poderia não ir ao cartório, fazer uma cerimônia e você estava casado. Mas nós não entendemos isso. Se você não casar no civil, mesmo que faça um culto, você não está casada. Está compreendendo? Então, muita gente tentando passar, arrumando atalho, caminho mais cômodo, evita a passagem pelo cartório. Evita assinar aquele papelzinho que tantos homens assustam. E eu acho isso curioso, porque muitas vezes o homem compra um carro, quer pôr o nome dele no carro. E compra uma casa, mais do que depressa, ele quer fazer escritura para colocar o nome dele naquela casa, naquela escritura. Pois é, mas aí na mulher dele ele não quer pôr o nome, não. Aí ele tem medo, sabe? Ele põe o nome em bens, mas na sua esposa, na sua mulher, ele tem medo de colocar o seu sobrenome. Tem alguma coisa errada. Sem dúvida tem alguma coisa errada. Aí as pessoas inventam alguns gatilhos, alguns atalhos, que no nosso Brasil é até certo modo permitido, né? O contrato, eu já brinquei com vocês que existe aquele contrato que o casal foi fazer o contrato e colocou lá quem que ia pagar a luz, quem que ia pagar a água, quem que ia pagar o aluguel. Só iam ter 2 filhos, no caso do terceiro filho, iriam voltar ao cartório para ver os cuidados desse terceiro filho. Pois é, tem como um casamento assim, cheio desses pactos contratuais, funcionar? Você sabe que não tem jeito, porque casamento é todo dia um ajustamento. Matrimônio é todo dia o fazendo dar certo. É isso que é a vida conjugal. Aí as pessoas, por não assinar aquele papelzinho, aquela certidão de casamento, tomam um atalho, vai para o contrato. Segundo, alguns nem para o contrato vão.
Eles chamam de amigar, juntar. E ainda usa uma frase que quantas vezes eu já ouvi: amigado com fé, casado é. Já ouviram essa frase? Quantas vezes eu já tive gente no gabinete: não, pastor, eu juntei, mas amigado com fé, casado é. Eu sempre pergunto, e nunca tive a resposta: mas onde que você viu isso na Bíblia? Porque se você vê, eu mudo a minha maneira de pensar. Por que existe tanta relutância de assinar aquele papel? Ah, é só um papel. Pois é, então se é só um papel, por que você assina? Por que você não assina, já que é só um papel? Você sabe que aquilo dali demonstra algo muito maior do que só uma assinatura sua. Você sabe que aquilo dali honra, trata a sua esposa de forma digna, a esposa trata o marido de forma digna e honrosa, e você sabe que aquilo dali honra a Deus. E aí, muitos têm tentado tomar um atalho, tomar um caminho mais cômodo. Pastor, como que eu honro o meu casamento? Não vá pelos caminhos mais fáceis e cômodos. Não vá. Nunca opte por esse caminho, porque ao optar por esse caminho, você está desonrando o casamento. A Bíblia falou, o casamento deve ser honrado e não desonrado. Se eu o desonro, eu estou então pecando ao meu Deus. A segunda coisa que eu quero destacar: como que eu honro o matrimônio e, com isso, honro a Deus? Segundo, esteja disposto a pagar o preço de ir pelo caminho da obediência. Esteja disposto a pagar o preço de ir pelo caminho da obediência. Obediência sempre vai nos custar mais, mas sempre vai nos levar mais longe. Obediência sempre exigirá de mim maior sacrifício. Pois é, mas ao mesmo tempo sempre vai me levar a lugares que a desobediência nunca me levaria. Deixa eu te ilustrar. Você lembra de Jonas, quando Deus mandou ele ir para Nínive? Deus falou para ele ir lá pregar o evangelho. Você lembra para onde que ele foi? Ele foi para Tarsis. A Bíblia diz que ele pagou, foi a Jope, pagou sua passagem para ir para Tarsis. Por quê? Você sabe como que vai para Nínive? Hoje não mais, mas no tempo de Jonas. Para você ir para Nínive, só tinha um recurso: camelo. Você monta num lombo de camelo, 800 quilômetros no lombo de um camelo, 800 quilômetros. De carro já cansa, né? Então você imagina num camelo. Já andou em camelo? Eu nunca, mas eu acho que não deve ser legal não, porque o negócio fica aqui, ó. Já andaram? 800 quilômetros para Nínive. Pois é, sabe por onde você tem que passar? Além da distância, você passa no deserto, seco, calor intenso de dia, frio rigoroso à noite. Para a obediência, você tem que passar pelo deserto. É o que Deus está falando para o Jonas. Vai para lá, mas me obedecer envolve deserto, envolve camelo, envolve sofrimento. O que Jonas fez? Eu vou para Tarsis. Como que você chega em Tarsis? A coisa mais fácil, né? É o que ele fez. Foi a Jope, pagou a passagem, foi dormir. Qual que é o caminho mais cômodo? É isso que eu estou tentando fazer você entender. O caminho mais cômodo não é ir para Tarsis. Pois é, mas o caminho de Tarsis é o caminho da desobediência. Deus exige de mim o caminho da obediência, custe o que custar. Lembre-se disso. Na obediência, talvez envolverá maior sacrifício, mas você terá a aprovação de Deus. Na desobediência, talvez sacrifício nenhum vai exigir de você, mas você vai ter a reprovação de Deus. Quer honrar o matrimônio? Opte pelo caminho da obediência. De repente, ao começar o seu casamento, civil, vai envolver dinheiro, você já vai ter que desembolsar uma boa grana, que eu não sei quanto que está hoje, mas não é barato. Você já vai ter que desembolsar. Isso já vai mostrar que você está valorizando o cônjuge, a noiva ou o noivo, enfim. Comece pelo caminho da obediência, porque no caminho da obediência você tem a aprovação de Deus. Terceiro, agora escute. Como que a gente honra o matrimônio, pastor? E aí, com isso, a gente honra a Deus. Escuta essa aqui. Não confunda o matrimônio com uma abominação. Não confunda o matrimônio com uma abominação. O casamento, o Hernandes cita muito essa frase aqui, né?
O casamento é heterossexual entre um homem e uma mulher. O casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher, e não um homem com duas mulheres e vice-versa. E o casamento é monossomático. Um homem e uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Tudo que passar desses três pilares é abominação. Toda vez que você aceitar uma união, aspas, de um casal, homem com homem, você aceita esse tipo de união, você está desonrando o matrimônio, você está desonrando o próprio Deus. Portanto, como que eu honro? Não confundindo o matrimônio com uma abominação. Levítico 18, 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Eu tenho visto uma sociedade que diz, cheia de argumento, né? A sociedade diz assim, não, o rapaz resolve casar com o outro rapaz, e ele diz o seguinte, mas nós nos amamos. Como que se o amor fosse a única coisa na terra existente, e que todo tipo de amor fosse uma aprovação de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, se eu concordo ou pratico tal ato, eu tenho que entender que eu estou desonrando o matrimônio. Ao desonrar o matrimônio, eu sou desobediente, então eu sou um pecador. Deus está falando para mim e para você, que eu não posso desonrar, tratando o matrimônio de modo tão abominável. Isto é um grande perigo. E eu estou vendo a sociedade caminhando a passos largos nesse sentido, está tornando algo tão comum. A gente está vendo isso em séries. Difícil você ver uma série, onde não tem um relacionamento homossexual. Difícil. Existe, mas é difícil. Difícil você ver novelas que não falam sobre isso, filmes que acabam não chegando nesse ponto. Tudo você percebe que está levando a gente a se acostumar. E é como, eu nunca fiz isso, mas já me disseram que se você pega uma rã, você esquenta a água e joga a rã lá dentro, ela bate naquela água quente e ela pula fora, você não pega ela. Agora, se você coloca ela numa água fria, atia fogo na panela, a água vai esquentando e ela morre ali. Ou seja, à medida que as coisas vão esquentando, ela vai se acostumando, daqui a pouco ela morreu. Eu tenho percebido que parece que estratégia maligna, a gente está sendo assim, ensinado meio que a banho-maria, sabe? Lentamente. E a gente está achando que essas coisas são comuns, e não é comum. Nós não podemos negociar o que Deus não negociou, e não permitiu para eu e você negociarmos. Então, o casamento é heterossexual, um homem e uma mulher, é monogâmico, um homem com uma mulher, e é monossomático. Este homem e a mulher, ao se unir, se tornam uma só carne. 4. Como que eu honro o pastor? O matrimônio, honrando o matrimônio, eu honro a Deus. Como que eu faço isso? 4. Não pratique a fornicação nem o adultério. Agora eu quero tentar te explicar, preste atenção. Quando é adultério e quando é fornicação? No casamento, eu só posso ter relação sexual com uma pessoa, que é com o meu cônjuge. O marido só pode ter com a sua mulher, e a sua mulher só pode ter com ele. O que passar disso é ilícito. Então, adultério é quando? É quando o casal, que deveria ter relação sexual apenas um com o outro, resolve ter, ou ele ou ela, relação sexual com outra pessoa que não seja a sua esposa ou o seu marido. Uma relação extra. E o que é a fornicação? Porque o texto vai dizer aqui, Deus, verso 4, julgará os impuros e os adúlteros. Os impuros é aqueles que praticam a vida sexual sem o casamento. Então escutem você, namorado, namorada, que de repente pode estar vivendo uma vida marital no namoro, como se tivessem casado. A Bíblia está falando, você é impuro. Aos olhos do homem ninguém está vendo. Mas lembra o que eu disse no início? Deus vê tudo. Aquilo que é oculto aos homens, não é oculto a Ele. Ele está dizendo, eu julgarei aquilo que você faz
dentro de 4 paredes. Deus julgará os adúlteros e os impuros. Pastor, então nós ficamos bem encrencados. Nós estamos bem encrencados. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse que adultério não é só uma prática sexual fora do casamento, uma prática que se consome. Jesus falou que se eu olhar para uma mulher e desejá-la, uma mulher que não seja a minha, eu já adulterei. Então a gente ficou bem encrencado. Como que a gente tem que fazer, então? Aí, eu tenho que te lembrar do que diz Hebreus 9, 27 e 28. Vê se você consegue pôr aí, meu bem. Hebreus 9, 27 e 28. O verso 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Pois é, existe solução para o adúltero ou para o impuro? Existe, pastor, para ele perdão? Hebreus 9, 27 e 28 diz que Jesus Cristo pode nos perdoar. O grande problema não é o adultério em si, a fornicação em si. O grande problema é que se eu ficar no adultério e eu não me arrepender, eu não pedir ao Senhor graça e abandonar aquela prática. O grande problema não é apenas o ato da fornicação, mas ao praticar, eu não me arrepender e eu me manter nessa prática. Hebreus 9, 27 está dando uma solução para mim e para você. Está dizendo o seguinte: não, Jesus Cristo pode nos perdoar. Então, qual de nós nunca adulterou? Se Jesus falou que o adultério acontece só com os olhos, sem a prática, pode ler lá Mateus 6, qual de nós nunca adulterou? Pois é, então nós já adulteramos já. O que nós precisamos? Nós precisamos ir a Cristo. Ainda bem que o ato não aconteceu, na maioria dos casos, louvado seja Deus, mas preste atenção, você precisa de Cristo. Cristo pode perdoar você e a mim da impureza sexual dentro do casamento ou da impureza sexual fora do casamento. Por último, em quinto lugar, e eu termino aqui, como que eu honro o casamento? Vivo o perdão, a alegria e a esperança dentro do seu lar. Não dá para viver vida conjugal nenhuma, se não houver perdão. Casamento é um aprendizado diário do perdão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que meu cônjuge fez. Eu só quero te lembrar do que Jesus fez. Porque diz a Bíblia que o que Jesus fez por mim e por você supera qualquer ato meu e seu em prol dos outros. Jesus nos perdoou de uma dívida impagável. Portanto, quem sou eu para recusar perdão a A ou B? Perdoe o seu cônjuge, meu irmão. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu marido. Talvez a vida conjugal que você leva tem sido vida difícil, dias complicados, porque falta em você o ministério do perdão. Então, exerça o perdão. Pratique o perdão diariamente dentro do seu casamento. Quem perdoa, na verdade, está abrindo mão da morte. Quem perdoa está fazendo uma opção pela vida. Casamento eu honro quando eu vivo a alegria e a esperança dentro do meu lar. Portanto, eu queria terminar minha palavra aqui para você dizendo o seguinte: Deus mandou a gente honrar o matrimônio. Uma igreja na prática é uma igreja que honra aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente honrar. Quem honra o matrimônio, honra a Deus. Quem honra a Deus é obediente. Que Deus nos ajude.